olhando para essas representações aqui dessas frações, será que eu consigo perceber algum padrão numérico com essas igualdades? Ou seja, será que eu seria capaz de citar mais uma fração que equivale a uma mesma quantia a essas outras aqui, sem precisar fazer o desenho? E aí talvez vocês lembrem alguma coisa lá do ensino fundamental, que isso tem nome. A gente chama, quando a gente tem duas frações que equivalem a uma mesma quantia, a gente chama de fração equivalente. Então eu vou fazer aqui, ó, com esse último, que não teve ninguém aqui, o 3/4. Vou tentar representar, vou representar aqui o 3/4, vou representar a mão livre, então talvez não fique muito preciso o desenho. Pronto, dividi em 4 partes que eu queria que fossem iguais e considero então 3 pedaços desse aqui. Pronto, está aqui o 3/4. Agora, será que eu consigo reproduzir um desenho que tem essa mesmíssima parte pintada? Tá? Então tem que ser, eu posso fazer uma coisa assim, ó. Eu posso fazer uma nova subdivisão aqui, ó. Sei lá, vou dividir aqui agora ao meio, assim. E agora cada quadradinho desse preto, agora virou 2 retangulinhos azuis. Tá? E esse quadradão vazio preto virou 2 retangulinhos vazios. Com essa subdivisão azul. Então, isso que inicialmente representava o 3/4, eu também posso considerar como representando agora. Então agora eu dividi, ó. Quando eu passei essa linha azul, cada quadradinho duplicou, virou 2 pedacinhos menores. Então daqui para cá, ó, eu dupliquei a quantidade de subdivisões. Dupliquei. Ou seja, eu tenho 8 subdivisões agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consequentemente, cada um desses 3 quadrinhos pintados inicialmente, agora essa quantia agora duplicou. Então viraram 6 quadradinhos menores, 6 quadrinhos menores. Né? Então aqui também duplicou. Quando eu fiz essa subdivisão aqui, obrigatoriamente essas duas quantias duplicaram. Então eu tenho que, por exemplo, a fração 6/8 representa a mesmíssima quantia que a fração 3/4. Eu poderia ter feito também, não necessariamente subdividindo em duas partes iguais. Vou fazer agora com 1/4 aqui, por exemplo. Então vou representar aqui em preto 1/4 do jeito mais trivial. Dividi em 4 partes iguais e peguei um pedacinho desse. Mas eu poderia fazer uma outra subdivisão assim, por exemplo. Agora dividir, sei lá, 3 partes iguais aqui. Finge que essas linhas estão divididas em 3 partes iguais, ok? E aí vai acontecer uma coisa parecida que aconteceu no anterior. Né? Eu antes tinha dividido em 4 partes iguais, e agora, quando fiz essa subdivisão aqui em vermelho, cada um desses 4 pedaços viraram 3 pedaços. Então aqui virou 3, aqui também 3, aqui também 3, aqui também 3. Ou seja, eu tripliquei a quantidade de pedacinhos da subdivisão da minha figura. Então aqui agora eu tenho 4 vezes 3, 12 quadrinhos subdivididos. Consequentemente, a parte pintada também triplicou. Essa parte pintada era um daqueles que foram subdivididos, obviamente. Então aqui também triplica. Então 1 vezes 3, então aqui dá 3 dozeavos. Ou seja, a fração 3 dozeavos também é uma fração equivalente a 1/4. Equivale ao mesmo valor. Então, olhando só algebricamente, sem precisar, olhando só os números, né, o padrão numérico, a gente tenta se desvencilhar da figura. A gente não precisa mais ficar recorrendo à figura para encontrar uma fração equivalente. Então, vamos tentar fazer agora sem representar a figura. Então, o que aconteceu aqui? Esse foi o primeiro, né? Então, ó, daqui para cá, o que aconteceu? Eu multipliquei por 2 aqui embaixo e, consequentemente, ficou duplicado por 2 aqui em cima. Então, eu estou gerando uma fração equivalente multiplicando esse número de cima e esse número de baixo por um mesmo valor, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Multipliquei por 3 em cima e embaixo para gerar uma fração equivalente. E é isso que está acontecendo também nesses exemplos que a gente já tinha aqui.
O 2/3 e o 4/6 também tem essa relação. Aqui, daqui para cá, multipliquei por 2, e daqui para cá, obrigatoriamente, também multipliquei pelo mesmo 2. Então, é sempre multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, eu posso gerar qualquer fração equivalente com usando esse padrão. Vou pegar aqui. Aí eu posso ou partir do 2/3, por exemplo, ou partir do 4/6. Vou, sei lá, pegar esse aqui e multiplicar por 3 em cima e embaixo, por exemplo. Poderia multiplicar por 2, poderia multiplicar por 230, não importa. O importa é que multiplique em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Então, a fração 12/18 também é equivalente àquelas ali. E a mesma coisa eu posso pensar aqui. Daqui para cá, eu também multipliquei por 2 em cima e embaixo. E eu poderia gerar uma outra fração equivalente, sei lá, multiplicando por 4, por exemplo, em cima e embaixo. Então, ficaria 2 vezes 4, 8. 6 vezes 4, 24. 3/3. Bom, esse aqui é mais fácil, né? Então, aqui eu posso multiplicar, sei lá, por 5. Vai ficar o 15. Aqui também multiplicando por 5. O 15, 15avos. Ou seja, pega uma figura, divide em 15 partes iguais e colore todas as 15. Então, eu teria também todo inteiro pintado. Aqui já tem um trio aqui, né? Então, daqui para cá multipliquei por 3, em cima e embaixo. Vai ficando pouco espaço aqui. Daqui para cá, está mais difícil de pensar, né? Como que foi gerada a fração equivalente. Existe um número, né, pelo qual o mesmo número que a gente multiplica em cima e embaixo, que gera esse aqui. Mas não vou fazer assim não, porque não é tão fácil. É mais fácil pensar, ó, daqui para cá, do primeiro para o último aqui, né, que eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Ok? E eu posso, aí tanto faz, eu vou partir desse aqui. Multiplicar por, sei lá, 5 também, em cima e embaixo. Então, 3 vezes 5, 15, né, multiplicando por 5 aqui. E 6 vezes 5, 30. Posso gerar uma outra fração equivalente aqui, multiplicando, sei lá, por 7. Em cima e embaixo. Então, 3 vezes 7, 21. 12 vezes 7, 84. Aqui, eu vou partir do primeiro. Né? Eu estou sempre partindo aqui do segundo, né? Posso partir do primeiro. Então, 3 vezes, sei lá, vou fazer vezes 10. Então, 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. Então, a fração 30 40avos é equivalente ao 3/4. Deixa eu passar isso a limpo para a gente dar uma geral nesses valores. Pronto, então aqui passei a limpo aqueles valores que a gente obteve para a gente perceber mais uma coisa. Eu fui gerando, então, cada fração equivalente, mostrando sempre que eu vou multiplicando por um certo valor em cima e embaixo. Bom, primeiro deixa eu falar esse em cima e embaixo, que isso tem nome. Então, eu vou começar a me referir por esse nome. Então, sempre que eu represento uma fração, esse cara aqui de cima se chama numerador e esse cara aqui de baixo se chama denominador. Ok? Então, agora vamos me referir com esses nomes. Então, eu vou pegar aqui, sei lá, o primeiro exemplo. Aqui eu multipliquei numerador e denominador, ambos por 2. E gerei a fração equivalente. Mas pensa aqui comigo. Eu posso pensar também no caminho inverso. Ou seja, eu posso partir dessa fração aqui, 4/6, e pensar que eu poderia gerar essa fração, agora só que fazendo qual operação? Né? Se daqui para cá eu estou multiplicando por 2, então daqui para cá seria a operação inversa. Ou seja, seria dividindo por 2 em cima e embaixo. Então, 4/6, se eu pegar numerador e denominador, dividir por 2 em cima e embaixo, eu também gero uma fração equivalente. Então, poderia pensar, por exemplo, também, daqui para cá, eu gerei essa outra fração multiplicando em cima e embaixo por 3, 4 vezes 3, 6 vezes 3. Eu posso pensar que eu poderia pegar partir dessa fração aqui e gerar uma outra fração equivalente dividindo em cima e embaixo por 3. Tá? Já que a divisão é a operação inversa da multiplicação, são essas duas formas de eu gerar uma fração equivalente.
ou multiplicando numerador e denominador por um mesmo valor, ou dividindo numerador e denominador por um mesmo valor. Então aqui, por exemplo, esse 8/24, eu poderia gerar uma outra fração equivalente. Agora eu vou fazer uma dividindo, tá? Vou dividir em cima e embaixo por 2. Então ficaria 8 dividido por 2, 4. 24 dividido por 2, 12. Então a fração 4/12 também é equivalente à fração 1/3, 2/6, 8/24. Ok? E assim como qualquer outra aqui. Poderia pegar essa aqui, dividir em cima e embaixo por 3. Ficaria 5/5. Vou pegar essa aqui, dividir em cima e embaixo por, deixa eu ver, por 3 também. Ficaria 5/10. É interessante perceber que a gente pode pensar também na representação gráfica, no desenho da fração, para essa ideia aqui de gerar uma fração equivalente dividindo em cima e embaixo por um mesmo valor. Tá? Ou seja, simplificando a fração, né? Ficando com números menores. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Repara, daqui para cá eu tinha multiplicado por 2, né? Em cima e embaixo. Então, vou pegar essa ideia aqui, ó, de partir da fração 6/8 e gerar a fração 3/4 dividindo por 2. Então, deixa eu botar aqui embaixo. 6/8. Deixa eu representar aqui a fração 6/8. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes iguais. Finge que são iguais, tá? E aí eu vou considerar, então, 6 pedaços desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou agora agrupar todas essas tripinhas aqui de 2 em 2. Então, ficaria uma coisa assim, ó. Um agrupamento, outro agrupamento e outro agrupamento. Né? Já que o 8 é um número divisível por 2, ou seja, eu consigo agrupar de 2 em 2, então por isso que dá essa quantidade inteira aqui de agrupamentos. Então, isso aqui em azul, né? Repara, então foi pintado desses 4 pedaços azuis, eu pintei 3, esse e esse. Ou seja, como se fosse uma coisa assim, né? Pronto, então aqui fica mais evidente que, de fato, essas quantias equivalem, essas frações equivalem a uma mesma quantia. Bom, então a gente viu que, se eu pegar uma fração, deixa eu pegar aqui, sei lá, 6/8, esse mesmo exemplo que eu estava dando. Se eu multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor, se eu multiplicar, sei lá, por 3, eu gero uma fração equivalente. Mas também, se eu dividir numerador e denominador por um mesmo valor, por 2, por exemplo, eu também gero uma fração equivalente. Tá, e se eu somar ou subtrair por um mesmo valor? Sei lá, somar 2 aqui. E aí, eu também gero uma outra fração equivalente? Ou seja, o 8/10 é equivalente à fração 6/8? Aí eu deixo para vocês pensarem. Ou, se eu quiser pensar também na subtração. Será que a fração 4/6, né, que subtraindo 2 em cima e embaixo, ou subtraindo qualquer quantia, tá? Será que eu também gero uma fração equivalente? Aí eu deixo para vocês pensarem. Vocês podem tentar representar também com o desenho e ver se vai ficar a mesma quantia pintada. Ok?